Brasil, Brasil, é chegado o momento, tem mais Enem daqui a 2 dias. É isso aí, a bola rolou no último domingo, mas ainda falta o segundo tempo. Mas calma, que hoje a gente dá aquela última revisada. Hoje tem apostas e tendências de Química e Física, então vem comigo e roda a vinheta. Hora do Enem no ar! Todo o universo é composto por matéria. E qualquer matéria pode passar por transformações. Se essa mudança não altera a composição, a gente está falando de um fenômeno físico, como quando o cubo de gelo derrete. Agora, se a estrutura é alterada, aí o fenômeno é químico, como quando o álcool queima, ele vira outra coisa. Esse é um jeito simples de começar a entender a diferença entre a física e a química. Eu tô certo, professores Fábio Vidal e Guilherme Vargas? Cheguei mais! Tudo E bem, aí, Leste? sejam E aí, tudo bem? bem-vindos mais uma vez. Bem, É tudo isso tranquilo? mesmo? Bom. A gente chama isso de uma reação de combustão, né? Essa combustão pode ser completa ou incompleta, chama vermelha, azul, mas é a transformação da matéria sim, né? É isso aí, perfeito. Vem cá, esse bate-bola é tendência pro Enem? Olha, nunca tivemos interdisciplinaridade assim presente no Enem. É comum, às vezes, a gente ter um tópico de física e química que, às vezes, acaba tangenciando a matéria, como gases, por exemplo, é uma matéria bem tradicional. É por aí mesmo, professor Guilherme? É mais ou menos isso aí. Até no Enem de 2018, a gente teve uma questão que falava sobre a dilatação dos corpos, né? Então, o pessoal da química podia resolver, o pessoal da física também, mas no final ela acabou ficando para a física. Mas não tem aquela questão que as matérias, as duas disciplinas conversam, né? Mas tem aquela questão que as duas disciplinas conseguem resolver. A gente consegue bater um papo ali e acaba, tanto por um lado quanto por outro, a gente consegue chegar na resposta. Bom, eu ouvi um papo por aí que as ciências da natureza do Enem estão ficando mais parecidas com de outros vestibulares. Isso é verdade? Olha, na verdade isso foi um boato, né, que surgiu na internet. E isso mostra simplesmente pra gente que a prova deve continuar com o mesmo padrão, como sempre foi, né, vindo do mesmo banco de dados. Até porque a prova do Enem ela é feita em cima de uma matriz, né? E essa matriz de referência, ela deixa muito claro quais são as habilidades, quais as competências. Então não tem como fugir muito dessa matriz, já que as questões todas vêm do Banco Nacional de Itens, né? Bom, então vamos pelos clássicos, pode ser? Começando pela física. O que a galera precisa dar uma última olhada? Olha, ao ver dos últimos anos, a gente sempre tem que passar os olhos em mecânica, a gente tem que passar os olhos em eletricidade, ondulatória, e um pouquinho também de termodinâmica, calorimetria, ali falando da energia térmica. Perfeito. E química, professor? Química é a mesma linha, os assuntos que são bem recorrentes, né? Então, por exemplo, interação molecular de compostos orgânicos, essa questão da solubilidade dos compostos, a questão do ponto de fusão, ebulição dos compostos orgânicos especificamente, é o assunto que mais aparece na prova. Então, são questões bem batidas, todo ano sempre tem uma. Questões que, por exemplo, o ciclo biogeoquímico, que é uma habilidade da prova, então tem que ter uma questão falando sobre isso na prova. Soluções, que é um assunto que cai também bastante. Eletroquímica. Então são assuntos assim recorrentes, aqueles bem batidos. Em física a gente também tem muito a habilidade de avaliar gráficos, né? Fazer interpretação de gráficos. Isso também é alguma coisa bem importante para o Enem, né? Habilidade importante para o Enem inteiro, né? Exatamente. Bom, eu sei que vocês separaram questões para a gente dar uma analisada. Partiu, então? Sim. Bora lá! A gente começa por Física, questão 62, do Enem de 2014, caderno azul, primeira aplicação. Fala aí, professor, o que vale analisar aí? Observa que a gente já tem um gráfico nessa questão, exatamente mostrando duas retas, e uma das coisas mais importantes nas análises gráficas é que a gente observe essas variáveis do gráfico. A gente observa ali um ΔH, que é uma variação de altura, que está na figura, tá vendo? Sim. Você precisa ter essa habilidade de conseguir fazer a leitura do gráfico em função da figura, né? E você tem embaixo o calor fornecido para os dois, no caso, é um gás, né? Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Ele coloca dois gases diferentes e faz uma leitura em função desses dois gases. Uma outra coisa também importante nessa figura é que isso representa uma transformação isobárica. Aquele objeto, ele tem um peso constante, a pressão do lado de fora é atmosférica também constante, isso faz com que aquela transformação tenha uma pressão constante.
Isso é uma transformação isobárica. Aqui a gente está analisando através de uma equação que tangencia física e química, que é a equação de Clapeyron, o PV igual a nRT. Então a gente, através da equação e da transformação, a gente percebe uma relação entre volume e temperatura de forma direta. Aí, a partir da leitura do gráfico, a gente vê quem teve maior variação de volume, automaticamente vai ter maior variação de temperatura e menor capacidade calorífica. Por isso que o gabarito é letra E. Beleza. Essa é uma típica questão Enem que você precisa fazer uma boa leitura do gráfico e, em função dessa leitura, conseguir ter a habilidade para chegar na resposta. O gráfico seria absolutamente tudo ali, né? Exato. O desenho... E a gente tinha que ter uma habilidade de perceber uma mesma quantidade de calor na vertical. E aí a gente viria variações de ΔH diferentes. Essa variação de ΔH, ela é diretamente proporcional à variação de volume. Então existia uma leitura boa do gráfico e uma grandeza diretamente proporcional para a gente conseguir depois, no final, chegar numa relação inversamente proporcional. É uma excelente questão que ilustra bem essa característica conceitual que a gente tem nas questões do Enem. Perfeito. Mais alguma coisinha que você precisaria pontuar nessa questão? O enunciado dessa questão ele é bem enrolado. Isso também tem sido uma característica nos últimos anos, né? Parece que o enunciado é feito para que você acabe levando um escorregão. Então os enunciados são bastante distratores. A gente tem que ser bem objetivo ao comando da questão, né? Então ficar bem atento ao que a questão está te pedindo, para que em cima disso a gente faça uma boa leitura. Não ficar se distraindo com algumas informações aleatórias, né? Perfeito. Então o gabarito opção E. Letra E, exatamente. Porque quando a gente tiver maior variação de altura, automaticamente maior variação de temperatura e menor capacidade calorífica. Partiu agora a questão de química? Perfeito. Bora lá? Questão 120 do Enem de 2017, caderno azul, segunda aplicação. É uma questão que traz aí o assunto que mais aparece na prova, né? Que é a parte de solubilidade, ponto de fusão, ebulição dos compostos orgânicos. Então, ele pergunta, né, dentre os homopolímeros formados a partir dos monômeros da figura, qual apresenta solubilidade em água. Então, assim, apareceu isso na prova, a dica é, composto orgânico, quanto mais O e quanto mais N ele tiver, mais solúvel em água ele vai ser. Quanto mais carbono ele tiver, menos solúvel em água. Então, olhei para a molécula, pouco carbono, muito N, muito O, dissolve bem em água. Já não dissolve bem na gordura. Olhei para o composto, muito carbono, pouco O, pouco N, então ele é um composto que vai se dissolver bem em gordura, não em água. Então, nessa questão, é uma questão que fala de polímero, que fala de plástico, então até ele fala ali sobre homopolímero, de repente assim, só para dar aquela revisada rápida, homo é igual, poli significa vários e mero parte. Então quer dizer que é uma macromolécula, uma molécula grande, formada por pequenas partezinhas, todas iguais. Isso é um homopolímero. Então, dentro desse conceito, um monômero, ele te deu então as unidades que vão ser repetidas, e aí ele pergunta qual apresenta a maior solubilidade em água. Nesse caso de todos, sempre olhar o que tem N, o que tem O, é o mais solúvel em água. Então, nesse caso, a acrilamida aí seria a poliacrilamida, né? Porque é um polimero, então são várias acrilamidas. Resposta à letra D. Então, é ficar bem esperto, porque o Enem costuma cobrar isso muito. Ele até traz questões falando sobre lipossolúvel e hidrossolúvel. Mas as palavras são tranquilas. Hidro, água, solúvel em água. Lipo, gordura, solúvel em gordura. Então, é o aluno lembrar disso, porque ali na hora resolve tranquilamente, sem entrar muito em detalhes quanto à solubilidade dos compostos. Perfeito. Alguma última coisa para avaliar nessa questão? Dá uma olhadinha no estireno, porque o estireno, tanto o etileno, o propileno, o cloreto de vinilo, o PVC, né, que faz o cano, mas o estireno em si, ele é um polímero que está na matriz do Enem e ele não é muito comum. Então é mais para o aluno dar uma olhadinha assim, ó, tem o anel aromático ali, o benzeno, com aquele pedacinho, então ligar mais nesse monômerozinho, porque pode aparecer, então ele já bateu o olho aí, vai ser bem tranquilo. Perfeito. Pra galera que tá em casa, tá ali ansiosa, querendo saber do gabarito para estudar, qual que é o gabarito, professor? Letra D, poliacrilamida, exatamente por ela ter o N e ter o oxigênio mais que as outras. Agora, falando de palpite. Quais assuntos vocês acham que têm maior chance de aparecer? Eu não acredito que vai ter tanta mudança em relação aos últimos anos. Então, os palpites acabam sendo aqueles que sempre caem, né? Entendi. A gente tem a parte da mecânica, que é muito grande, onde a gente pode falar de movimento, a gente pode falar de dinâmica, a gente pode falar de potência, energia. A gente tem a parte de eletricidade, a parte de ondas. A gente tem toda essa imensa quantidade de matéria.
Mas não pode esquecer que quando a gente se trata de Enem, é sempre bom a gente estar cada vez mais próximo do nosso conceito. Então é muito importante você fazer uma boa revisão desses conceitos, dessas principais Deixar tudo matérias. aqui ó, na mente, na veia. Exatamente. Perfeito. E em química, professor? Solução é um assunto que cai bastante, então assim, a gente vai entrar numa linha mais do conceito dos coloides. Então, solução coloidal. Por que essas soluções elas são importantes? Elas são usadas, por exemplo, no exame do DNA. Então, a gente usa a eletroforese, que é um conceito. A gente tem a hemodiálise, que é uma forma de purificar esses coloides, essas soluções. A gente tem a questão do polímero mesmo, né, os plásticos que a gente acabou de falar ali na questão, e álcool celulósico, é o chamado álcool segunda geração ou álcool do capim. Então é um álcool que já foi questão do Enem PPL, já apareceu aí na reaplicação e pode vir no Enem tradicional. Então só para dar uma resumida rápida, você pensa na celulose, que é um monte de glicose, celulose é um polímero, Sim. um monte de glicose que é um monômero, então a gente vai, hidrolisa, a gente quebra essa celulose e aí a gente tem só a glicose. A glicose, fermentação comum, né, micro-organismos vão consumir, vão transformar isso em álcool. Então esse álcool é chamado segunda geração, também chamado de álcool celulósico, porque é um álcool vindo da celulose, ou o álcool do capim. Então é importante o aluno ficar ligado nesse processo aí, como é produzido esse combustível, que é um combustível limpo, né, um biocombustível. Perfeito. Bom, segundo dia de prova do Enem, esse próximo domingo, qual é o conselho para a galera que vai fazer a prova? Aquele conselho final, aquela dica, assim. Fazer a prova com cada vez mais tranquilidade. Para isso, uma véspera mais tranquila. Talvez um dia mais relaxante, passear, ir ao cinema, exatamente. Curtir alguma coisa em família. Eu acho que isso deixa a gente bem tranquilo para ter uma boa noite de sono na véspera do Enem. Aproveitar amanhã, dar uma descansada, domingão tem prova. Se na hora da prova, assim, bater um pouco de nervosismo, respirar fundo, concentração, técnicas de respiração ajudam muito nesse momento. Peguei uma questão, de repente ali na hora, calma, você é capaz, o aluno, quem está vendo aí, se preparou, está acompanhando, é confiar também um pouco mais em si, né? E partir porque vitória, sucesso garantido. A resposta está com a gente, né? Exatamente. Sempre, sempre. Professor Vidal, professor Vargas, muito obrigado, Muito obrigado. mesmo Sempre. pela presença de vocês. Muito legal. E agora a gente fala da ciência que estuda a vida. Haja responsabilidade para biologia. Tô certo, professor Embelo? Fala, Landi! Tudo E bom? aí? E aí? Seja bem-vindo mais uma Obrigado. vez, professor. Vamos lá. Pensando nos últimos anos do Enem, o que é clássico? O que é um padrão? Costuma cair sempre. Padrão, a gente sempre encontra genética, sempre encontra fisiologia humana, às vezes um pouquinho de fisiologia comparada também, e ultimamente a botânica tem se fortalecido nas questões do Enem. Atenção para a botânica também. Opa, então você acha que essas tendências vão permanecer? Eu acho que vai permanecer. São 3 exemplos de top temas do Enem que toda hora está caindo de várias formas em vários tipos de questões. Opa, você trouxe uma questão que ajuda a entender o padrão da prova. Bora dar uma olhada? Vamos lá. Tá aí, a questão é a 99 do Enem de 2018, caderno azul, segunda aplicação. Professor, por que você trouxe essa questão? Essa questão ela é uma miscelânea de temas que vão entrar numa pergunta única. O que é essa miscelânea? A gente está falando ali de fisiologia comparada, estamos falando de um grupo de vertebrados que, quando a gente vai falar sobre fisiologia comparada, normalmente ele cai, que é o réptil. A gente tem de vertebrados, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Se vai falar sobre fisiologia comparada, um desses grupos vai estar presente. E a gente tem um aspecto fisiológico evolutivo dentro da questão. Então tem uma mistura, como se a gente pudesse classificar essa questão em fisiologia comparada adaptativa com toques de evolução. Nossa, Então essa questão aí sim. é bem interessante, aquelas questões assim que eu gostaria de ter feito essa questão, é bem bonita, bem bolada. O gabarito foi letra E, né? Então ele está falando de sistema respiratório ali dentro e está dando uma justificativa. Ali era importante você saber qual era o sistema que estava relacionado à questão, no caso era o sistema respiratório, e a segunda parte, a justificativa, que era em razão da pequena capacidade dos pulmões, né?
de realizar trocas gasosas. Então você tinha que associar as duas coisas. Tem duas formas de fazer essa questão. A primeira é quando você não saca uma metade ou outra da questão. Ah, eu esqueci a parte dos sistemas. Então você tem que lembrar da justificativa que acaba levando ao sistema. Ou ao contrário, lembrei do sistema, agora esqueci a justificativa, então vamos por eliminatória. Era uma questão assim relativamente fácil, mas bem bonita porque englobava vários assuntos na mesma questão. Professor, e agora, faltando 48 horas para a prova, o que ainda dá para dar uma revisada? O que dá para fazer? Dá para olhar, por exemplo, tabelas, dá para olhar gráficos, ou seja, principais tópicos. Eu costumo falar para os meus alunos para lembrar das hashtags que a gente usa, né, nas redes sociais. Por exemplo, hashtag sistema circulatório, hashtag circulação, grande circulação, pequena circulação, ou seja, palavras-chave. Porque agora já é um momento que a gente está na reta final, não dá tempo da gente estudar conceitos muito elaborados, muito complexos. É o momento da cereja no bolo, é o momento de você lembrar os pontos-chave que vão te ajudar a lembrar a resolução das questões. Tá certo. Você acha que pode pintar alguma surpresa? Eu acho que pode. Sempre tem alguma coisa diferente, porque essa é a beleza, na verdade, da prova, né? Você sempre ter alguma coisa que vai se destacar, se diferenciar dos outros anos. Eu acho que vai pintar alguma surpresa. E você acha que vai ser sobre o quê? Ano passado, uma surpresa grande para mim foi encontrar questão de botânica remasterizada, né? A gente viu, por exemplo, uma questão de teste de paternidade de planta, que no ano anterior caiu para teste de paternidade em humanos. Então talvez eles refaçam alguma questão dando uma nova perspectiva, isso é muito comum. Às vezes você pega, por exemplo, uma questão como essa aqui que a gente falou e dá uma outra perspectiva, uma outra forma de resolver. Por exemplo, falando sobre evolução, né? Esse ano a gente está comemorando 160 anos da publicação do Origem das Espécies. Essa é mais uma surpresa que eu acho que pode trazer esse ano no Enem. Professor, você trouxe mais uma questão, bora dar uma olhada? Trouxe mais uma, vamos lá. Tá na tela aí para vocês, questão 135 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Tá contigo. Então, Lande, essa questão eu quero destacar porque ela é uma questão incomum para a biologia. É uma questão com enunciado grande. Você contar ali, tem 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos de informações. Questão é aquela monstruosa. questão estratégica. Então, o candidato pode optar pela estratégia que vai adotar. Se você está numa situação na hora da prova que aparece uma questão muito grande dentro da biologia e você está ficando muito tempo ali dentro, batendo muita cabeça, pula essa questão, essa pode ser uma estratégia viável. Pula a questão, deixa para dedicar um maior tempo a ela, uma maior atenção quando você estiver mais descansado, mais adiante, porque às vezes é mais interessante você se dedicar a 5, 6 questões que vêm adiante, que você tem mais condições de fazer, está mais preparado, do que ficar preso durante 5, 6 minutos no mesmo enunciado. Lembra que o Enem também é estratégico, né? Show de bola. Então, mas do que se trata a questão, professor? Basicamente sobre nitrogênio, sobre pobreza ou riqueza de solos. Só que ele vem com uma história muito longa, falando do alemão que recebeu o Prêmio Nobel de Química e desde a metade do século passado, etc. Tem muita informação que, para contextualizar, foi colocada ao longo desses 5 parágrafos. Mas elas são chave para resolver a questão? Não são. Então você tem que detectar onde que está o ponto-chave para você conseguir resolver. Ali no caso, a questão vai falar sobre esgotamento de solo, sobre reservas de nitrogênio, etc. Então a questão estava centrada nisso. Você falou que esse ano a gente comemora 160 anos do livro Origem das Espécies. Como deve aparecer pra gente? Eu acho que pode aparecer na forma de cladograma ou também chamado de árvore filogenética. Como assim? Explica pra gente. Vi que tem um esquema aqui. Vamos lá. Quando a gente encontra esse tipo de diagrama aqui, isso é um cladograma ou uma árvore, que lembra os galhos, né, os ramos de uma árvore. Uhum. Então é muito comum quando a gente está falando de evolução, a gente trazer esse tipo de diagrama à tona e perguntar alguma coisa dentro disso aqui. Como o Darwin foi o primeiro cara que propôs essa ideia da árvore filogenética para explicar a evolução das espécies, eu acho que isso pode constar dessa forma. Então, num cladograma, é muito importante a gente prestar atenção em alguns pontos. Por exemplo, que todo ponto de encontro aqui, todo vértice se chama nó ancestral. É onde a gente tem uma determinada espécie que vai originar outras linhagens. Além disso, a gente entender que conforme vai somando características muito diferenciadas ao longo dessa linhagem, vai ter um determinado momento em que eu vou ter a formação ou a origem de novas espécies, novas famílias, etc. E aí tem 2 conceitos muito importantes que a gente encontra em livros didáticos, que é o de homologia e analogia. E atenção para esses 2 termos aqui. A homologia, ou característica homóloga, é aquela que está desde um ancestral comum e acompanha todo o grupo chamado de monofilético, ou seja, a característica surgiu uma vez
e acompanhou ali naquele grupo. Acompanhou tudo. Acompanhou todo mundo. Você pode até ter algumas perdas. Por exemplo, cobra não tem pata, mas está dentro do grupo dos tetrápodes, dos animais de 4 patas, porque houve uma perda secundária. Mas ela tem DNA para desenvolver 4 patas, tanto que tem algumas anomalias por aí. E a característica análoga ou analogia, ou também pode aparecer com o nome de homoplasia, é aquela característica que surge mais de uma vez na evolução em ancestrais diferentes. Por exemplo, cauda para nadar. Um peixe tem, mas existem, por exemplo, um réptil pode usar uma cauda também para nadar. Então não é só porque eu tenho cauda para nadar que aquilo ali vem do mesmo ancestral. Ou ainda, a cauda do peixe e a cauda da baleia são diferentes, mas vão acabar tendo uma mesma função. Mas são características análogas, estão em ancestrais totalmente diferentes. Eu acho que isso pode estar. Professor, ecologia também costuma ser presença marcada no Enem, tá certo? Costume é certo de cair ecologia, é um tema assim bem amplo, bem geral, dá muito pano para manga para fazer questão. Bom, e o que você separou no quadro pra gente? Eu separei relações ecológicas. Parece que é um tema fácil, mutualismo, parasitismo, canibalismo, etc. Mas, às vezes, pode pegar exatamente por parecer fácil, ser assim, aquela areia movediça. Aquele excesso de confiança. Exatamente. Então, é muito importante para a gente ter um pouco mais de certeza, um pouco mais de segurança que a gente está acertando aquela relação ali, é saber isso aqui, ó, o mais, menos, menos. O que é isso aqui? Se é uma relação ecológica, então é uma relação entre uma espécie e outra espécie. Então tem que ter 2 caras ali conversando. Certo. Então vai ter sempre, um vai se dar bem, o outro vai se dar mal, os 2 se dão bem. E aí, o que vai acontecer? Separei aqui alguns exemplos. No mutualismo, por exemplo, em que as 2 espécies, uma depende da outra, e atenção, isso é a diferença para a protocooperação. Mutualismo, eu dependo do outro. Na protocooperação, você me dá uma ajudinha, eu te dou uma ajudinha, mas a gente pode viver separado numa boa. Nesses 2 casos, as 2 espécies são marcadas com mais, quer dizer, as 2 se dão bem. Às vezes na questão pode perguntar assim, quem é que se beneficia, quem não se beneficia? Ou tem alguém que fica neutro na relação? Isso pode acontecer também. Então sempre traça isso aqui, quem se dá bem, quem se dá mal. Parasitismo, um se dá bem, o outro se dá mal. Comensalismo, que é você se alimentar dos restos de alimento que aquela outra espécie ali, descartei, não quero aquilo. Um se dá bem, porque vai se alimentar, e pro outro tá neutro. Exemplo da rêmora grudada no tubarão, né? Sim. O tubarão tá nem aí pra rêmora, não ganha nem perde. Mas a rêmora se dá bem com o resto de comida que cai. Na predação, um se dá bem, outro se dá mal. No inquilinismo, que é um animal morar dentro do outro, um se dá bem, que é um morador, e o outro pode ficar neutro nessa relação. Então ele pode perguntar, por exemplo, a diferença entre quem se dá bem e quem se dá mal, com comensalismo em relação ao mutualismo, por exemplo. Então Entendi. tem um aqui que é neutro. E aí tem uma relação muito importante, que eu vou dar uma dica para um outro tipo de questão, que é a endossimbiose. E o exemplo de endossimbiose é o quê? Mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que um dia foram destacadas das nossas células. Só que a origem é endossimbionte, né? É bacteriana. A mitocôndria, um belo dia, conseguiu, ao longo da evolução, fazer parte daquela célula e a célula se tornou tão dependente da mitocôndria, a mitocôndria da célula, que houve uma endossimbiose, ou seja, um dependendo totalmente do outro. E aí sabe qual é outra organela que não é comum a gente encontrar nos exercícios, mas também fez a endossimbiose, também veio de fora para dentro da célula? Não. O cloroplasto. Como assim? E aí o cloroplasto que tem a clorofila, que dá essa capacidade do vegetal de fazer fotossíntese, por exemplo, ele na verdade veio de fora, ele é uma origem externa que entrou numa célula e aí aquilo ali começou a fazer uma relação totalmente intrínseca e íntima. Então, a mesma história da mitocôndria a gente encontra para os cloroplastos, que aí já é incomum a gente encontrar. Normalmente é o exemplo da mitocôndria. Perfeito, professor. Professor, segundo dia de provas nesse domingo. Qual é o recado que você manda para quem vai fazer a prova? Calma, tranquilidade, tudo que você tinha para estudar, você já estudou. Agora é a prova psicológica, a prova de nervos, que também conta para o Enem. Então, se acalme, se alimente, saia cedo de casa, tá? É melhor você chegar com espaço antes e ficar um pouquinho ali se tranquilizando na hora da prova do que chegar em cima da hora, você vai ficar 2 vezes mais nervoso. E bota o teu conhecimento ali na hora, porque a missão já está quase cumprida. É isso aí. Professor, muito obrigado por mais essa ajuda, viu? Valeu mesmo. para todo mundo. A nossa semana de tendências e apostas fica por aqui, mas lá nas nossas redes sociais
tem mais Ciências da Natureza. Vamos estar lá junto com o professor Ney Melo para tirar mais dúvidas. 6h30 da tarde. O Facebook é fb.com/TV Escola, Instagram é @TV Escola e no youtube.com/TV Escola. E no domingo a gente se vê ao vivo com toda a cobertura sobre o Enem, 8 horas da noite na TV Escola. Não vai perder, né? Boa prova, galera, e até domingo. Quando o álcool queima, ele vira outra coisa. Esse é um jeito ser aqui, né?